Eu cumprimento a todos, irmãos, na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, é com muita alegria que eu venho aqui para falar de Jesus. Jesus Cristo é o nosso assunto, assim como Paulo disse que Jesus Cristo era o seu assunto e Jesus Cristo é o meu assunto. Então é dele que eu venho falar e que eu venho passar os mandamentos dele, os ensinamentos dele. Porque talvez você tenha ouvido falar de um Deus que cura, de um Deus que salva, de um Deus que transforma, de um Deus que batiza com o Espírito Santo, de um Deus que te abraça, de um Deus que chora junto com você, de um Deus que abre porta. E na verdade Deus é tudo isso mesmo. Mas lembra que hoje em dia os pastores, as missionárias, muitos que pregam a palavra de Deus só têm pregado um lado de Deus, que é o lado da sua bondade. Mas eu quero falar para você também que este Deus que cura é um Deus também que fere. Este Deus que salva é um Deus também que condena. Esse Deus que abre porta é o mesmo Deus também que fecha a porta. Esse mesmo Deus que abre a porta do céu para você é o mesmo Deus que abre a porta do inferno se não se arrepender. Então, tem os dois lados de Deus. Tem o lado dele da sua bondade e o lado dele da justiça dele. Ele é bênção, ele nos abençoa, mas também nos açoita. Ele é um Deus também que nos castiga. Eu quero trazer uma palavra aqui para o teu coração que diz assim, em Lucas 17, que diz assim, e disse aos seus discípulos, é impossível que não venha escândalo, mas ai daqueles por quem vieram escândalo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, hoje nós estamos vivendo um tempo que os escândalos estão dentro da igreja. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriou. E o pecado hoje já senta com o ser humano. Ele senta dentro da igreja com aqueles que se diz servos de Deus. Hoje em dia, os pastores têm alargou as portas, a porta quer dizer, para os membros. Antigamente, era você servir a Deus com maior cautela, com muita santidade, com muita renúncia, com muito zelo, com oração, com santificação, com jejum e com disciplina. Mas o tempo da agora é o tempo que modernizou tudo, que as coisas ficaram modernas, se modernizou, o homem modernizou. Por que que modernizou? Porque multiplicou a iniquidade. Hoje atual, meus amados irmãos, hoje você não sabe quem serve a Deus, você não sabe quem serve a Deus ou quem é das trevas, porque misturou tudo. Hoje as mulheres vão para a igreja, elas vão nua, vão aí com saias aberta, aberta na frente, aberta atrás, tudo rachada. Vai para a igreja, no lugar de adoração, que é um lugar santo, para buscar a face do Senhor. Elas vai com uma sandália de metros, ela vai com um tamanco que deixa ela 1 metro maior.
não tem mais respeito na casa de Deus. O jovem vai com aquelas calças coladinhas, sensuais, calças sensuais. Os pastores não pregam a santidade, não prega a doutrina, não prega as renúncias, para que os membros possam se chegar à santidade para ir para o céu. Então, hoje o que tem? É escândalo. Mas Jesus disse assim, mas ai, por quem vieram os escândalos? Ai desses pastores, ai dessas missionárias, ai dessas pessoas que andam dessa forma, fazendo o mundo pecar. Por que faz o mundo pecar? Porque eles são escândalos. Porque aqueles que estão lá fora vão ver que eles não têm testemunho e vai falar assim, ó, para mim, para a igreja, ser como o Robertinho, eu não vou. Se for para mim ir para a igreja e ser como a Robertinha, eu não vou. Eles não têm mudança. Eles estão na igreja como santo, mas lá fora é um horror, é uma desonra. Então é melhor nem ir. É melhor nem ir ao que eles falam, porque eles não vê testemunho daqueles que estão lá dentro. Quem estão dentro da igreja, ele tem que ser o espelho para as pessoas que estão lá fora. Porque você pode fazer uma nação se achegar a Deus e ir para o céu. Como também você pode fazer uma nação também ir para o inferno. Porque o que as pessoas querem ver é Jesus em nós. O que as pessoas precisam é ver Cristo em nós, no nosso testemunho. Você precisa ter um testemunho. Você precisa ter um testemunho, ser um testemunho e ter os testemunhos. Jesus disse lá em primeiro de Atos, que ele disse, vós sereis as minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, vocês serão as minhas testemunhas. Então, somos a testemunha de Jesus. Carregamos os mandamentos de Cristo em nós. Então, irmãs, irmãos, cuidado com os escândalos. Não faça o nome do Senhor ser blasfemado através de vós. Não faça o nome do Senhor ser envergonhado por causa de vós, porque vocês terão que pagar. Teremos que pagar tudo aqui na terra. Cada mulher que fazer um homem pecar, cometer adultério, ela vai pagar por cada pecadinho. Porque ela fez muitos cometerem adultério, assim como o homem também. Antigamente, tinha que praticar para cometer o alto. Hoje não. Hoje você só cobiçar já é o pecado consumado diante de Deus. Então as coisas ficou mais sérias. Deus, agora eu pergunto, Jesus mudou? Deus, a palavra do Senhor disse que ele não é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele é o mesmo Deus. Então quem mudou foi os ministros da palavra, que são os homens, os cabeças, os pastores. Pastor, você tem que pregar a verdade, você terá que dar conta das suas ovelhas para Deus. Então esses pastores têm se corrompido, por quê? Por causa do dinheiro, da quantidade e não da qualidade. É melhor você, dentro da igreja, você ter lá dentro, 2 membros e ter o Espírito Santo dentro dela, do que você ter 100 membros e não ter o Espírito Santo dentro dela. Porque a igreja hoje colocou o Espírito Santo para fora. O Pai hoje não está, o Espírito de Deus não está em muitas igrejas. Por quê? Porque não tem nem ordem e nem decência. Tirou a santidade dentro dela. Normalizou tudo. Hoje é os crentes na igreja e mais tarde vai para a academia.
Quem já viu isso? Quem já viu isso? Hoje os crentes, hoje tá 7 horas na igreja, mais tarde tá no futebol, jogando uma bolinha. Quem já viu isso? Isso é pecado. Isso não pode. Jesus não está nessas coisas. Tá os crentes na igreja e comemorando o São João, o São Pedro. Tá os crentes na igreja indo para o carnaval, que é evangelho fácil, mas eu quero te falar através de Jesus, que esse é o evangelho da serpente. Se o seu pastor não prega a verdadeira palavra, sai dentro dela, porque lá não tem mensagem edificadora, lá não tem mensagem que te leva para o céu, não. Lá tem a mensagem da serpente que vai te levar para o inferno. Porque não foi isso? Foi isso. A serpente pregou também para Eva. Ela também pregou para Adão. Foi pregação. E falou de Deus também. Mas, porém, veio consequência da pregação da serpente, que foi a condenação. Mas até hoje nós pagamos o preço. Nós temos que lutar muito para entrar no céu por causa de Adão e Eva, que deu ouvido à serpente. Então, se você continuar achando que não tem nada a ver, não precisa de tudo isso, que você ficar acreditando nesses homens corruptos, essas mulheres corruptas, filho da serpente, se você ficar acreditando neles, você será condenado, minha irmã e meu irmão. Eu estou falando através da Bíblia, através da palavra de Deus, porque eu não posso te condenar, mas a palavra nos ensina. E Jesus disse que, eu não vim condenar vós, mas a minha palavra te condena, que é os escritos. Então, seguimos os mandamentos de Jesus. Então, não queira ir, eu pago para ver, isso não tem nada a ver. Não, isso aí antigamente precisava de tudo isso, mas Jesus veio. Jesus, ele é misericórdia, a graça veio. Hoje nós não precisamos ter cuidado com essa pregação, que é a pregação da serpente. Cuidado com os escândalos. Glória a Deus. Minha irmã, dê testemunho do Deus que você serve. Ande como noiva do Senhor. Ande. A beleza que você tem não é um pó no seu rosto, não é a maquiagem que você vai usar. A beleza que você tem que ter é o brilho do Espírito Santo dentro de você, que vai iluminar sua face. Esse é a sua maior beleza. Essa outra não. Essa beleza aí é uma beleza artificial, uma beleza criada no inferno para tapar a face de Cristo e para fazer as pessoas ser condenadas. Então, meu amado irmão, o brilho que você tem que ter, a beleza que você tem que ter, não é aquela que você precisa pegar muito peso na academia para ficar bombado, não. Beleza sua é o Espírito Santo. Aquilo lá te leva à condenação, mas a beleza do Senhor te leva para a salvação. Que essa palavra venha edificar a sua vida, que esse ensinamento venha te alertar, venha te trazer mais perto de Jesus, porque o tempo está acabando, meus amados irmãos. Nós estamos só pouquinho, está faltando isso aqui, muito pouquinho, para Jesus Cristo trocar a trombeta. Está faltando só mais um pouquinho também, para o anticristo reinar na terra. E aí, eu e você tem que estar no centro da vontade de Deus para nós morar no céu. Que Deus te abençoe. Deixa aí, reverencia Jesus através do seu like, compartilha, leva para outras pessoas esses vídeos também. Compartilha. Se você não é inscrito, se inscreva. Que Deus te abençoe.
e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.